Podemos falar um pouquinho sobre os ensinamentos da doutrina espírita. E hoje o tempo ajudou, né? Diminuiu o frio, o sol saiu. Até ele estava com medo que o povo não viesse aí. Diz que o pessoal aqui do Boqueirão não gosta muito de frio. Fica escondido em casa no domingo. E o tema de hoje, perdão, o caminho da cura. A leitura inicial foi bem relacionada aí com o nosso tema. Será que o perdão pode curar alguma coisa mesmo? Ou a falta dele pode nos adoecer? O que diz a doutrina espírita? Esse estudo é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, em algumas obras do André Luiz, da Joana de Ângeles e da Joana de Ângeles. No livro, principalmente no livro Autodescobrimento. E nesse livro a Joana vai dizer que a doença é uma construção nossa, muitas vezes. E nós vamos entender melhor por quê. E também, muitas vezes nós acreditamos que não temos mágoa, não é mesmo? Às vezes a pessoa fala, não, mas eu não guardo mágoa. Eu perdoo fácil. Mas a realidade é outra, não é bem assim, porque por mais que a gente perdoe, ou tenha essa sensação de que não guarda mágoa, existem as mágoas ocultas, que ficam lá guardadinhas no nosso íntimo. E em que em algum momento elas vão refletir no nosso corpo físico. Sejam traumas de infância, sejam traumas familiares, ou traumas de encarnações anteriores. Muito comuns. E sempre que acontece alguma coisa que nos magoa, nós temos duas opções, não é mesmo? A primeira é fazer o que Jesus nos ensinou, que seria perdoar. É a primeira opção. E a segunda é ficar alimentando essa mágoa dentro de nós. Remoendo, ressentindo, sentir de novo. O Rossandro Klinge dá um exemplo interessante, que é meio... Só que são os exemplos que a gente guarda, né? Ele disse assim que é como se a gente vomitasse numa caixinha e quando a gente quisesse, a gente ia lá e sentia o cheiro do vômito de novo. Isso é ressentir a mágoa novamente. É lá buscar o cheiro do vômito. E é bem interessante porque é exatamente isso, porque quando nós lembramos de uma situação que nos magoou, a gente sente tudo de novo. Porque o nosso cérebro não distingue a ficção da realidade. É como se nós estivéssemos vivenciando aquela cena. Por isso que a gente assiste um filme e se emociona, ou se assusta, ou fica com medo. Eu, por exemplo, já tive muito problema com aquele filme do boneco assassino, sabe aquele filme? Existe um boneco assassino, gente? Não existe, né? E por que a gente tem medo daquela praga? É tão fácil dar uma bicuda naquele boneco e ninguém chuta ele. E já teve situações de eu sonhar com esse boneco e acordar no susto. Porque no cérebro da gente aquela coisa existe. E é só um filme com um bonequinho de mentira. Sabia que é mentira? Tô contando aqui pra você. Eu às vezes brinco com a minha mãe, quando a minha mãe é noveleira, né? Ela fica sofrendo lá com os personagens, né? Digo, mãe, isso é tudo mentira. Essa aí é a Giovanna Antonelli, a matriz aí que trabalha na Globo. Então é assim, a nossa mente é assim, a gente não diferencia. Quando a gente lembra da discussão, da traição, do prejuízo, vem tudo de novo. E ficamos realimentando a mágoa. O que a ciência já tem nos falado aí dessa relação mágoa-perdão? Ciência e espiritualidade. O INCOR, que é o Instituto do Coração, criou uma disciplina para estudar o efeito da fé nos transplantados. E a conclusão desse povo do INCOR é que as pessoas que têm uma fé mais firme, mais sólida, têm uma melhor recuperação dos transplantes. Os doutores da alegria, acredito que todos conhecem,
que trabalham, principalmente em hospitais do câncer, alegrando lá as crianças, falam que os médicos confessam para eles que depois que eles passam pelo hospital, tem uma sensível melhora das crianças que se alegram com eles. Porque o próprio sentimento da alegria faz com que a saúde daquelas crianças melhore. E a própria ciência já vem estudando e pesquisando isso. Fé, otimismo, para essas pessoas que estão doentes ou foram transplantadas. Vamos para a doutrina espírita. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, fala que assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam, com reflexo sobre as células materiais. Então o perispírito nós vai captando coisas que vão refletir nas células materiais. Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento. Continuando, André Luiz, no livro Missionários da Luz, fala que se a mente encarnada não conseguiu disciplinar e dominar suas emoções e alimenta paixões como ódio, sentimento de inveja e de vingança, entrará em sintonia com os irmãos inferiores do plano espiritual, que emitirão fluidos maléficos que irão impregnar o perispírito do encarnado, intoxicando-o com essas emissões mentais, podendo levá-lo à doença. No livro Autodescobrimento, Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, quando a mente elabora conflitos, ressentimentos, ódios que se prolongam, os dardos reagentes disparam e desatrelam as células dos seus automatismos, que degeneram, dando origem a tumores de vários tipos, principalmente cancerígenos, em razão da sua carga mortífera de energia que as agride. Então o nosso sentimento agride as nossas células, podendo gerar até tumores. Joana de Ângeles falando isso para nós. Olha lá na Bíblia Sagrada, lá, Provérbios 17, 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Já lá 3.000 anos atrás, os Provérbios de Salomão falando para nós dessa questão do sentimento e a doença. Essa aqui é da Seichonoye, que é uma doutrina japonesa que mistura características do budismo e do cristianismo. Eles vão ligando cada doença a um sentimento. O resfriado escorre quando o corpo não chora. A dor de garganta entope quando não é possível comunicar as aflições. O estômago arde quando as raivas não conseguem sair. Isso não é comum nas grandes empresas? A pessoa está lá, problema de estômago, vai lá no médico, olha, você precisa tirar férias. Você está muito estressado. Então, os próprios médicos reconhecem que o estresse gera problemas de estômago. O diabetes invade quando a solidão dói. O corpo engorda quando a insatisfação aperta. O que a gente faz quando está insatisfeito? Ah, que vocês fazem isso. E de preferência, né? Brigadeiro, batata frita, pizza, coisa gordurosa, porque senão não faz efeito. O corpo engorda quando a satisfação aperta. A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. O coração desiste quando o sentido da vida parece terminar. A alergia aparece quando o perfeccionismo fica intolerável. As unhas quebram quando as defesas ficam ameaçadas. O peito aperta quando o orgulho escraviza. A pessoa orgulhosa sofre, né? Quando houve um não, então. O coração infarta quando chega a ingratidão. A pressão sobe quando o medo aprisiona. As neuroses paralisam quando a criança interna tiraniza. A pessoa fica neurótica. A febre esquenta quando as defesas detonam as fronteiras da imunidade. E no capítulo 14 de A Gênese, último livro de Kardec, o TCC de Kardec, ele vai falar sobre os fluidos. E o item 18 fala assim, ó, o perispírito dos encarnados
nós que estamos aqui, sendo de uma natureza idêntica dos fluidos espirituais, assimila-se a ele com facilidade, como uma esponja. Embebe-se de um líquido. Então a gente capta que nem a esponja que puxa o líquido lá na pia. Estes fluidos têm sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto pela sua expansão e sua radiação, e confunde-se com ele. Estes fluidos, atuando sobre o perispírito, cada qual a seu turno, reagem sobre o organismo material, com o qual esteja em contato molecular. Se os eflúvios forem de boa natureza, se nós estivermos captando bons fluidos, como estamos aqui hoje, por que tem gente que se cura, Tere, só de vir na casa espírita? Porque os fluidos já estão impregnados aqui. Não precisa pôr a pessoa numa maca. Claro que para muita gente, deitar numa maca aumenta a fé da pessoa. É a necessidade que a pessoa tem do fenômeno, do movimento, de ver algo acontecendo para que ela acredite naquilo. Mas os fluidos de cura já estão impregnados aqui nesse ambiente. Por isso que muita gente consegue curas sentadinha aí. Se os eflúvios forem de boa natureza, o corpo ressente-se de uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. E se malignas forem permanentemente as energias, podem determinar desordens físicas. O contrário também é verdadeiro. Se nós permanecemos em ambiente onde as energias são ruins, isso pode determinar desordens físicas, nos adoecer. Certas doenças não têm outra causa. Isso está em A Gênese. Então, todos aqueles textos que eu trouxe antes, de várias doutrinas, de várias opiniões, a gente vem e faz o que todo bom estudioso espírita deve fazer: comparar com a obra de Kardec. Porque às vezes alguém pode estar falando uma bobagem que contraria Kardec, que contraria o que ele estabeleceu como base para todos nós. Mas nesse caso, Joana, André Luiz, Seichonoye, dentre outras coisas, estão concordando com a obra dos espíritos superiores que trouxeram para Kardec. Então é interessante esse fato de a gente estar absorvendo, se a gente começar a perceber, a reparar, a gente percebe quando a gente pega uma energia ruim. Inclusive de pessoas, né? Tem pessoas que a gente chega perto e a energia, a gente já baixa a vibração. Vai falar também sobre o pensamento. O pensamento do espírito encarnado atua sobre os fluidos. Então esses fluidos podem ser flexibilizados por mim. Sobre os fluidos espirituais, como aquela dos espíritos desencarnados. Transmite-se de espírito para espírito, pela mesma via. E conforme seja boa ou má, saneia ou vicia os fluidos. Então eu posso sanear o ambiente ou viciar o ambiente só com o meu pensamento. Loucura. Eu posso trazer o Chuck para minha vida, sendo que ele nem existe. Só pelo meu pensamento. Por que eu assisti aquela porcaria? Bom, já estabelecemos o diagnóstico aqui, né? Mas é fácil perdoar? É fácil perdoar? É mais fácil perdoar ou se ofender. É mais fácil perdoar ou ficar no trânsito aí, como é que é? É mais fácil perdoar quando a gente leva uma fechada ou querer revidar? Essa semana eu vi um vídeo de uma discussão de trânsito, meu Deus, como o povo enlouqueceu, né? Uma discussão, uma fechada, ninguém tinha se machucado até então. O outro vai lá, faz a volta, o outro já tinha estacionado e vem e dá de cheio no meio do carro. Tipo, o cara estraga o próprio carro, põe em risco a própria vida para se vingar do outro que ele só discutiu, que ele nem conhece. Então tá mais fácil se ofender no trânsito, né? E buscar a vingança. Perdoar é bem difícil muitas vezes. É mais fácil se ofender, até pela nossa idade espiritual. Nós estamos ainda muito mais perto
do homem primitivo do que do anjo, do que do espírito puro, porque a nossa idade espiritual não é nenhuma crítica, não é nenhuma ofensa, mas a nossa idade espiritual para espíritos que ainda estão no mundo de provas e expiações, nós somos muito jovens ainda, espiritualmente falando. Então nós estamos muito mais perto da reação da ofensa, que é ainda de um espírito primitivo que precisava reagir para se defender de uma tribo invasora, de um invasor estrangeiro, do que daquele espírito puro que já sabe perdoar, pagar com o bem. Então é mais fácil se ofender. É mais fácil a gente sentir amor ou sentir raiva. Agora nessa movimentação política que está acontecendo nos últimos anos, aí, que está todo mundo meio defendendo a sua verdade com unhas e dentes, como se tivesse obtido uma revelação superior. Tá fácil as relações familiares de vocês? Os grupos de WhatsApp da família, tá tudo em dia assim com a questão política? Não? Então é mais fácil sentir amor por aquele que pensa diferente de mim da política, ou tá mais fácil eu odiá-lo? Sentir raiva dele, desse ignorante cego? Nós somos todos espíritos em prova e expiação. Nós não temos a capacidade ainda de ter essa verdade já fechada, para nós termos tanta certeza que o outro que está errado não é que estamos certos. É mais fácil ser indulgente ou condenar? Sai uma notícia, né? Fulano, o que a gente faz? A gente dá o ar da dúvida ou vai lá e descasca? Então perdoar, gente, é um exercício. Perdoar é um hábito que nós criamos, que nós adquirimos diariamente. É uma tarefa diária. É que nem o alcoólatra anônimo, né? Tem os alcoólatras anônimos, né? Antes um alcoólatra anônimo do que um bêbado famoso. Só por hoje. Só por hoje eu não vou beber. É uma meta diária, não tem uma meta pro resto da vida. A meta deles é porque se ele traçar... Se você traça uma meta pro resto da vida, você fala, mas tá muito longe, eu não vou aguentar até lá. Então por isso que eles cuidam do hoje. Se hoje ele não conseguir beber, já é uma vitória. Se hoje eu não usar droga, então se hoje eu não brigar com ninguém, já é uma vitória. E para nós temos ainda um benefício, que é o do Evangelho. Praticando os ensinamentos de Jesus e vivenciando os exemplos que ele nos deixou. Então eles colocam um copinho de água para mim. Tá começando a falhar aqui. E Kardec foi lá e organizou um evangelho para nós com aquilo que ele considera que interessa diretamente para a nossa evolução, que é a parte moral. A parte moral. E no capítulo 10 ele vai comentar lá sobre bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Muito obrigado. Porque eles próprios obterão misericórdia. Se eu for misericordioso, eu também obterei misericórdia. Por quê? Porque todos nós só estamos reencarnados aqui, neste mundo de provas e expiações, porque existe a misericórdia divina. Se ela não existisse, provavelmente a maioria de nós estaria condenado. Porque se nós voltarmos à fita das nossas reencarnações anteriores, acredite, muita coisa ruim será encontrada. Tanto que Chico perguntou uma vez para o Emmanuel, o Chico disse assim, Emmanuel, o que é um criminoso afinal? E o Emmanuel respondeu assim, é qualquer um de nós que foi descoberto. Porque o que é feito escondido, até dizê-lo é torpe. Ontem não foi preso um homem que foi pesquisar no ChatGPT como matar o próprio filho? E o ChatGPT denunciou ele. Uma pessoa, teoricamente, né? Geralmente as pessoas que matam criança não tinham crimes anteriores. Então, se voltarmos à fita do nosso passado, provavelmente vamos encontrar descobertas. Tem dois personagens
do movimento espírita, um deles que nós santificamos, inclusive, que foram pessoas terríveis nas suas encarnações anteriores. Mas terrível assim, para pôr o Herodes e Netanyahu no bolso. Terrível no sentido de crueldade extrema. Um deles, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Isso, gente, é ele que conta, tá? Não sou eu que estou caluniando o homem aqui. Ele conta que a história dele está narrada no livro, ele contava, né? Que para quem não conhece, ele ficou cego aos 18 anos e logo em seguida ficou tetraplégico. Porém, ele viajava o Brasil inteiro dando palestra numa cama. E dava vergonha de tanto que ele era uma pessoa para cima. E ele gostava de participar de tudo. Aí ele ficou cego depois de ficar paraplégico. Tanto que ele ia no cinema, mesmo com aquela cama. Tinham que levar ele numa cama, né? E um dia uma pessoa estava entrando no cinema atrasada, tropeçou na cama dele. E a pessoa se irritou. Disse, mas esse aleijado, onde a gente vai? Ele tá e vai no cinema, ele está aí incomodando. Sabe o que ele respondeu? Mas também, minha filha, você não fica em casa? Esse era o jeito que ele lidava com a situação dele ser tetraplégico. Ele conta que uma das histórias dele, depois veio mais uma, estava narrada na história do Romance de uma Rainha. Psicografia, o espírito é o Rochester, ele escreve romances históricos, muito bons. Onde ele era um imperador extremamente cruel. Fazia rituais de sangue, arrancava o coração da pessoa enquanto viva. E mais tarde, ele foi filho de Ciro o Grande, o Cambises, um dos imperadores mais cruéis. O Ciro foi um dos maiores homens que passou por esse planeta. O filho dele foi um dos piores, Jerônimo de Mendonça. Então, se estes homens que tiveram essa grandeza nessa encarnação, tiveram esses erros tão grandes, imagina nós, né, gente? E tem o segundo que passou por aqui pelo Brasil também. Você veja o que é o Espiritismo. Como o Espiritismo atrai gente com dívida kármica pesada. Que foi o Camilo Chaves, presidente da Federação Espírita Mineira, escritor, um grande homem. E ele escreve um livro chamado Semíramis. Sabe quem é Semíramis? Semíramis é a esposa do Nabucodonosor. Ela que fez os jardins da Babilônia. Que geralmente é uma mulher que tem esse gosto por jardins, né? Ter, olha o jardim aqui do Novo Alvorecer. E ele escreve um livro contando a história da Semíramis. Por que ele escreve? Porque ele foi o Nabucodonosor. E foi extremamente cruel. Reencarnou no Brasil, foi espírita, escritor, político. E era uma pessoa muito melancólica. E quando ele desencarnou, ele procurou o Divaldo, em espírito. E disse para o Divaldo, Divaldo, falta alguns espíritos ainda da Babilônia para eu resgatar. Porque é assim, gente, a gente resgata um por um, não escapa nada. Nem um tio da lei. Então todos aqueles espíritos que ele tiranizou, que eram milhões, ele teve que resgatar. E agora, 3.000 anos depois, 3.500 anos depois, ainda, olha quanto tempo leva. 3.500 anos depois, ainda tinha espírito da Babilônia para ele resgatar. E ele pediu para o Divaldo ajudar ele. Disse, Divaldo, eu preciso organizar a reencarnação desses espíritos, achar família para eles. Mas ninguém quer aceitar. Porque eram espíritos que não reencarnavam há 3.500 anos. E o Divaldo aceitou, disse, tudo bem, manda uns para mim. E disse que os espíritos chegavam das mais variadas formas. É aquelas gravidez, sabe, gente? De uma moradora de rua, de alguém viciado em crack, que a criança vai parar numa instituição. Que foi parar para ele. O Divaldo narra que até a língua, essas crianças tinham dificuldade de aprender, porque as línguas que eles falavam são extintas.
Eles não têm a matriz das línguas novas, então são pessoas com dificuldade de fala, porque de tanto tempo que estavam lá, sentindo ódio, vibrando contra o Nabucodonosor. Mas o Camilo Chaves sentia vibração aqui, porque não se foge da lei divina, Tere. Ele sentia aqui. Ninguém sabia que ele era o Nabucodonosor. Aqueles espíritos não sabiam. Mas da onde eles estavam, ele sentia a vibração de ódio daqueles espíritos. Tá vendo a necessidade do perdão? 3.500 anos. Muitas vezes nós perdoamos, mas condicionalmente. Eu posso até te perdoar, mas vai ter que vir aqui pedir de joelhos. Você vai ter que ir lá no Sena, subir no púlpito lá e pedir perdão na frente de todo mundo, aí eu te perdoo. É o perdão condicional. Né? Tudo bem, eu posso até te perdoar, mas desde que não é de coração. O perdão exigente, que faz exigências para perdoar. E nós entendemos que o perdão, gente, fecha o ciclo kármico. A hora que você perdoa, você está rompendo uma corrente, porque o ódio te acorrenta. Aquela pessoa que você odeia. O ódio vai te acorrentar ela. E o perdão vai te libertar dela. E se a gente voltar lá no tempo dos hebreus ainda, os hebreus têm alguns conhecimentos diferentes do Talmud, da Torá, que eles chamam de Zohar, do livro sagrado da Cabala, que seria um conhecimento esotérico dos hebreus. E lá eles são reencarnacionistas, eles falam de karma, de reencarnação, e eles falam de uma tal de uma roda, que sempre que você reencarna é porque você está numa roda. E você precisa se libertar dessa roda, senão você vai ficar reencarnando sempre, na visão deles. Que de certa forma está certo. E é isso a vida. A vida nos coloca sempre em condição de exercitar o perdão. Coloca os nossos adversários diante de nós, sempre. Seja até na família, muitas vezes. Para que a gente feche o ciclo kármico. E se a gente fez mal para alguém nessa encarnação aqui, provavelmente vão se apresentar situações para que a gente possa resolver isso. Eu conheço algumas pessoas, passei por situações dessa. As faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial também vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. E agora? O que Jesus está dizendo aqui? Que todos nós somos perdoados em algum momento. Nós só estamos reencarnados pela misericórdia divina. Senão a gente estaria condenado a alguma pena eterna ainda, dentro da visão antiga da religião. Mas a misericórdia divina permite que nós reencarnemos e resgatemos os nossos débitos, paguemos as nossas dívidas. E nós tivemos uma comunicação de um espírito, no centro espírita lá do SIC, tempo que eu morava aqui ainda. Bastante revoltado. Mas bastante revoltado. E esse homem tinha ficado preso por 30 anos. E morreu, preso. Você cometeu crimes, né? Qual o problema? Pagou. Só que ele era inocente. E o dialogador, aquele que conversa com o espírito, falando para ele, né, perdoar e tal, essa conversa que a gente tem, né, nos trabalhos mediúnicos, ele disse assim pro dialogador: pensa você, o dialogador, você está mandando eu perdoar, esquecer, relevar. Ele disse assim pro dialogador: perdoar? Perdoar porque não é você que ficou preso por 30 anos sem dever e ainda servindo, desculpa eu usar esse termo que foi o termo que ele usou, tá, gente? Servindo de mulherzinha na cadeia. O que o doutrinador responde daí agora? E agora? E agora? Quebrou as pernas dele, né? Aí nessas horas, quando nós ficamos sem resposta, os espíritos nos ajudam. E os espíritos vieram e falaram para ele: quer saber então o que aconteceu? Por que você passou por tudo isso?
Aí abre-se a tela mental. Parece uma televisãozinha para nós. Digo, vamos ver o que aconteceu. Vamos assistir aqui a história da tua vida até. Melhor não, né? Deixa pra ver. Cuidado, hein? Ó, diz que agora a nova regra é: chega no plano espiritual, abre um telão e vem aquele segunda via do WhatsApp, assim, aberto. Meu Deus! Ainda bem que a misericórdia é grande. Vamos ver então por que você passou por tudo isso. Voltar à fita, né, da vida dele. Por isso que é melhor não queiram saber o que vocês foram na vida passada. Porque isso dá um BO, gente, que você não queira nem saber. Esse foi o caso. Para ele foi necessário. Voltar à fita da vida dele. Senhor dono de escravo. Extremamente violento. E o que ele fazia? Estuprava todas as meninas, filhas das famílias de escravos. E a lei divina não pôde cobrar ele enquanto senhor de escravos, mas proporcionou um resgate pesado numa outra encarnação em que supostamente ele achava que ele era inocente. Mas teve que passar por esse sofrimento. E aí ele voltou bem mais calmo falando com o doutrinador. A gente respira. Ai, meu Deus. Olha, tudo isso que eu passei, ele disse para o doutrinador, não é nada perto do que eu fiz. Mudou a conversa. Por isso, se nós formos misericordiosos para com o nosso irmão, a lei divina também vai providenciando outros mecanismos para o pagamento de dívida. De repente eu não vou ficar preso por 30 anos sendo violentado. Eu posso trabalhar numa casa espírita por 30 anos, ajudando na educação infantil, na evangelização infantil. Não que isso esteja acontecendo aqui, Deus o livre, né? Mas a gente sabe que os débitos podem ser pagos com outros mecanismos que não o olho por olho, dente por dente. Porque o olho por olho, dente por dente é uma lei divina. Que ele vai te dar exatamente aquilo que você plantou. Porém, tem a misericórdia, que é um outro mecanismo. É esse desconto que o governo dá para o negócio. Está endividado, mas tudo bem, o governo assume uma parte e vocês pagam só uma diferença. É mais ou menos isso. Você vai ter um desconto na tua dívida, desde que você honre, né, esse compromisso aqui que você assumiu antes de reencarnar. Se o vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, terei ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando de Jesus, disse: quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: eu não vos digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isso aqui é feito uma contarada, né? Essa é a vantagem da doutrina espírita. A doutrina espírita vem e desenrola para nós esses textos, né? Porque o que estava acontecendo aqui, nesse diálogo? Por que estavam falando sobre isso? Não era uma conversa aleatória. Não é assim, Jesus sentou, vamos falar sobre perdão. Façam as perguntas de vocês aí. Jesus e os apóstolos estavam em Jerusalém. Desculpe. Em Nazaré, cidade onde Jesus nasceu. Quando eles chegarem em Nazaré, os apóstolos pensaram: aqui vai ser bem, vai ser tranquilo, né? Imagina, Jesus nasceu aqui. Todo mundo conhece ele. Ele é uma cidadezinha pequenininha, né? Todo mundo conhece Jesus aqui. Então vai ser mamão com açúcar. E eles saíram para levar a palavra, a boa nova. E quando eles falavam do Jesus, o pessoal dizia: quem que é o Messias? Jesus. Qual Jesus? Jesus aqui, o filho do José do carpinteiro? Lá na esquina, lá perto da Rodegon? O filho do José? O filho do José da Maria, o carpinteiro? O Messias? Expulsavam eles de lá? E começaram a brigar com todo mundo em Nazaré. E voltaram brabo. E disseram a Jesus: não está dando certo aqui. Ninguém aceita. Daí o Jesus começa a falar: meus amigos,
Vocês têm que aprender a perdoar as pessoas. Vocês têm que perdoar essas pessoas que não aceitam e confrontam vocês. E um dos apóstolos ficou mordido, né? Porra. O cara, né, a gente defendendo ele, e ele ainda manda perdoar. Aí o Tiago disse assim, ó, eu não queria falar. Deus sabe que eu não queria falar. Mas aqui em Nazaré, ninguém gosta de você. Jesus olha para o Tiago e diz assim, Tiago, não seria vaidade achar que todo mundo tem que fazer bom juízo de nós? Ó, Jesus falando. Aí o Pedro, já ressentido, bravo, né? Tinha brigado lá com os caras. Então, quantas vezes eu tenho que perdoar? Quantas vezes? Tem que perdoar. Então, quantas vezes? Porque, pô, já estou por aqui. Me diga quantas, pelo menos. Porque tem um limite para me perdoar. Será 7 vezes? Aí Jesus dá essa resposta. Não se digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Por que Jesus fala 70 vezes 7 vezes? Vamos entender? Lá no Gênesis 4:24, ora, se Caim é vingado 7 vezes, que Deus fala que qualquer um que tocasse em Caim seria, supostamente Deus, né? Caim seria vingado 7 vezes. Qualquer um que tocasse nele, depois que ele mata o irmão. Gente, lembrando que tudo isso é simbólico, tá? Lameque, que era um neto de Caim, será vingado 70 vezes 7 vezes. Então, lá no Velho Testamento, na cultura do povo hebreu, se vingar era uma regra divina. E você podia se vingar 70 vezes, 7 vezes antes, se quisesse. E Jesus o que faz? Inverte essa lógica. Para Pedro, não. Agora você não tem mais esse negócio de vingança. Agora você perdoa 70 vezes, 7 vezes e paga o mal com o bem. Porque a vingança era, e ainda é, né? Olha o que está acontecendo hoje no Oriente Médio. Olha o que está sendo feito com Gaza. Sem nenhum tipo de remorso, um genocídio televisionado e sob os aplausos do Ocidente. Porque para eles é normal exterminar o inimigo. São dezenas de textos no Velho Testamento onde se autoriza matar todo mundo, inclusive as crianças. Então Jesus inverte essa lógica que eles tinham da vingança. E o que é exatamente isso, né? O que é esse pagar o mal com o bem? Tem a história do cachorro do Chico, que é bastante conhecida, bastante difundida. O Chico era uma pessoa muito amorosa com os animais. Muito amorosa. O Chico tinha uma alma feminina em relação aos animais. A gente sabe que as mulheres têm mais afinidade com os bichinhos. E o Chico tinha essa característica. E tinha um cachorrinho que estava doente. Antigamente não tinha veterinário, não tinha nada, né? Adoecia, continuava doente. E o Chico cuidava daquele cachorrinho, saía de manhã e cuidava, chegava à noite e ia lá cuidar do cachorrinho. E o Chico tinha muito para fazer. Porque além de trabalhar fora, ele passava horas e horas atendendo o povo, psicografando, ele não parava, né? Ele não teve vida pessoal. E a irmã dele se incomodava com aquilo. Digo, meu Deus, mas esse homem tem tanta coisa para fazer agora cuidando desse cachorro. E os mais jovens não sabem, né? Não nos julguem, tá? Os mais jovens, geração Z. Não nos julguem. Mas antigamente, quando um cachorro ficava doente, o que fazia? O que fazia? Fazia o quê? Ó, falaram certo. Tem gente que fala matava. Não, Deus o livre matar. Sacrificava, é diferente. O sacrifício é uma coisa boa, coisa de Deus. Né? Jesus não se sacrificou. Matar, né? Não. Sacrificava o bichinho, porque não tinha o que fazer. Então se fazia isso sem nenhum tipo de remorso. Né? Hoje tem uma clínica veterinária a cada quilômetro. É diferente a vida. Mas sacrificava o bichinho. Ninguém fazia isso com remorso e muito menos tinha lei que prendesse a pessoa. E ela foi lá achando que estava fazendo bem, sacrificou o cachorrinho. E o Chico se magoou. Disse, mas como que mata meu cachorro? Eu estava cuidando aqui. E
ficou ressentindo, não falou nada, mas ficou ressentindo. E o Emmanuel percebeu e falou: Chico, isso está te fazendo mal. Isso está te fazendo mal, está atrapalhando o teu trabalho. Esse ressentimento que você está com a sua irmã. Ah, mas eu estou magoado, o que você quer que eu faça? Perdoe. Mas ela mata meu cachorro e eu que tenho que perdoar? Chico questionou o Emmanuel. Mas viu, ela que matou meu cachorro. O que o Emmanuel respondeu? Chico, a receita não é minha. A receita é de Jesus. Siga se quiser. Daí se é de Jesus fica difícil, né? Se é de Jesus fica difícil. Então o que eu faço? Vejo o que ela quer. Vejo muito uma coisa que ela quer e dê de presente. Chico, meu Deus, eu vou ter que dar um presente. Perdoar, tudo bem, mas dá um presente. Aí o Chico foi lá e comprou uma máquina de costura para a irmã dele. Os mais jovens também não sabem, mas uma máquina de costura era quase o valor de um carro. Comprou lá a prestação e deu para a irmã a máquina de costura. A irmã ficou muito feliz, o Chico também ficou feliz e a mágoa acabou por ali. Então essa é a receita do pagar o bem com o mal. Porque o bem que o Chico fez, mesmo tendo sofrido mal, resolveu aquele problema para os dois. E Jesus também conta a parábola para nós do servo impiedoso. Para finalizar essa discussão com o Pedro e com o Tiago lá. Que estavam brigando com todo mundo em Nazaré porque ninguém gostava dele. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida. Porque o que aconteceu? O que aconteceu? Vamos resumir rapidamente. Um senhor perdoou uma dívida grande com o seu servo, que o seu servo tinha com ele, para que ele pudesse recomeçar. Ele sabe que se ele cobrasse aquela dívida, ele destruiria a vida daquele servo. Não teria como ele continuar. Então ele perdoou, o Senhor perdoou. Mas o servo também tinha uma dívida para receber de uma outra pessoa, uma dívida bem menor. E ele não perdoou. Ele foi impiedoso, mesmo depois de ter a sua dívida perdoada, ele não perdoou a dívida do outro que devia para com ele, que era bem menor do que a que ele tinha com o seu mestre. E o Senhor chama o seu servo e diz: então, o Senhor chamou o servo de servo mau. E eu cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. O que são esses símbolos dos torturadores? É o processo kármico que nós criamos para nós mesmos, como aquele homem que ficou por esses 30 anos. Essa é a tortura. Tem tortura maior? Ser preso, ser violentado. Porque ele não estava preparado ainda para pagar as dívidas deles com o bem. Teve que pagar com dor. Então, se nós perdoarmos de coração, fizermos o bem, essas dívidas que nós temos em encarnações passadas, inclusive dessa, são amenizadas pela providência divina. E para nós irmos encerrando, vamos contar aqui a história da crucificação do Pedro, que está narrada no livro Antologia Mediúnica de Natal. Então, Pedro fora tirado do cárcere com o coração varado de angústia. Enquanto caminhava no meio da multidão, porque a crucificação era um evento acompanhado por toda Jerusalém, aquele povo que o acompanhava se sentia comovido, porque a maioria o conhecia e sabia da grandeza daquele homem. Foi bem diferente do evento que crucificou Jesus. O povo estava comovido, em silêncio. Até os soldados romanos, que eram responsáveis pela sua custódia, estavam comovidos. Somente um dos soldados destoava daquele momento.
Chamava-se Sertório Aniceto. Sertório Aniceto zombava do Pedro. Ofendia, xingava. Velho imundo, hoje você paga a tua conta com o império. Velho bruxo, você pode enganar essas pessoas aqui, mas a mim você não engana. Hoje chegou o teu dia. E chicote no lombo. Mas Pedro seguia, meio sem sentir o que exatamente estava acontecendo. Sem se dar conta. E pelo seu caminho ele começou a sentir uma tremenda saudade de Jesus. Começou a relembrar. Dizem que tem isso, né? Que no final da tua vida vem os flashes rapidamente de coisas que você viveu e que foram importantes. E ele começou a lembrar de Jesus, das pregações do Mestre, dos momentos que eles viviam juntos. Chegando ao madeiro, foi pregado à cruz. Diz a tradição católica que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Isso não é detalhado no livro, mas é possível que tenha acontecido, porque ele pediu que ele não se achava digno de ser crucificado como Jesus foi. E feito todo o ritual da crucificação, ele se demorava a morrer. E os soldados precisavam acompanhar até que chegasse ao fim da vida de Pedro. E Sertório Aniceto começou a se irritar com a demora para que Pedro morresse. Passou a mão numa pedra e atirou na cabeça de Pedro e disse: morre, velho bruxo. Pedro só sentiu que o sangue lhe escorria e de repente se viu fora do corpo. Ficou olhando ali para o seu cadáver crucificado, tentando ainda entender o que estava acontecendo, né? Quando viu que de longe alguém se aproximava olhando para ele. Foi se aproximando, foi se aproximando. Era Jesus, que veio buscar o seu discípulo amado. Tomou Pedro nos braços e o levou para estâncias de repouso, onde Jesus estava com seus apóstolos. Não consigo nem imaginar o que seja. Passado alguns dias da recuperação, quando Pedro lá reencontrou os velhos amigos, os outros apóstolos, que a maioria já tinha sido morto. Passado algum tempo, Jesus chega para ele e diz: Pedro, descansa o quanto puder. Eu preciso voltar. Mas para onde vais, mestre? Preciso voltar para a terra. Enquanto tiver uma alma em sofrimento, não é digno que eu descanse. Mas então eu vou junto. E vieram. Vieram para a terra. Foram para Jerusalém. E Pedro, muito impressionado com tudo aquilo, ainda ele estava entendendo o que acontecia com o Espírito, acompanhando Jesus. Naquele dia tinha um evento religioso em Jerusalém, e muitas pessoas estavam reunidas. E eles acompanhando tudo aquilo, Pedro bastante impressionado. Jesus chega para ele e fala: Pedro, alguém está te chamando. Quando Pedro para ouvir quem estava chamando, imediatamente ele se vê diante de quem o chamava. Diante do seu túmulo estava Sertório Aniceto, o soldado. Sertório com o seu filho enfermo nos braços, à beira da morte, ajoelhado diante do túmulo de Pedro, pedindo perdão e pedindo que Pedro curasse seu filho. Que hora para dizer um não, né? Que hora para dizer um não, né? Pedro estende as mãos em espírito e cura a criança.
E naquele instante, Sertório, percebendo que tinha obtido a cura que ele pediu para Pedro, para seu filho, para ele começou uma vida nova. E para Pedro, o trabalho continuou. Muita paz a todos. E vamos fechar os nossos olhos agora para agradecermos a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa reunidos, conhecendo esses ensinamentos que todos nós buscamos para podermos aí aprender um pouquinho a viver melhor, a perdoar os nossos agressores e aqueles que nos odeiam e aqueles que também nós magoamos. Que a presença do amigo Jesus esteja sempre conosco. Que esses ensinamentos se aprofundem em nossos corações e que sigamos aos nossos lares em paz e com o coração recheado de muito perdão. Muita paz a todos.